Olá, meus amigos, minhas amigas. É um prazer receber vocês aqui no nosso podcast Sodero, Direitos e Negócios, explorando o mundo jurídico. Eu sou José Roberto Sodero, vou fazer minha descrição. Eu sou um homem branco, de 1,80 m de altura, cabelos grisalhos, eu uso óculos, eu tenho por volta de 60 anos de idade, estou hoje utilizando um paletó preto e uma camisa azul sem gravata. E hoje nós estamos aqui para falar dos direitos trabalhistas e quem sabe até da Lei Geral de Proteção de Dados com a professora Paola Sodero, especialista em Direito do Trabalho e em Direito Previdenciário. Paola, é bom receber você aqui. Você poderia fazer sua autodescrição? Sim, eu sou uma mulher branca, tenho aproximadamente entre 30 e 40 anos de idade, 1,63 m de altura, 63 é muito importante, visto uma blusa de manga curta preta, uma saia preta e uso óculos. Que bacana, Paola. Você está com o cabelo preso também, né? Tenho o cabelo longo, está penteadinho hoje, presinho aqui, para ficar mais aparente e conseguir conversar com vocês. Então, Paola, mais uma vez é um prazer receber você aqui no nosso podcast para falar sobre um tema muito importante que está sendo objeto de debate perante as áreas, especialmente a área do direito do trabalho, que é uma lei do ano passado, a Lei 14.611, e que está obrigando as empresas com 100 ou mais empregados de fazer uma interação diferente, tanto com a sociedade quanto com o Ministério do Trabalho. Você poderia dar uma ideia geral do que é essa norma? Então, essa norma ela veio ano passado preparando a gente para um movimento mais prático desse ano. A ideia é que as empresas com 100 ou mais empregados possam, além da contribuição que elas fornecem através das informações declaradas, inseridas no e-social, contribuir com um formulário fornecido pelo Ministério do Trabalho. Esse formulário são questionamentos, aproximadamente 5 a 7 perguntas, que devem ser respondidas pelo portal disponibilizado pelo Ministério do Trabalho até o dia 29 de fevereiro. A ideia dessa norma é responder esse questionamento, compilar as informações fornecidas pelo sistema e-social junto com essas informações fornecidas pela empresa, para entender se existe dentro daquela pessoa jurídica alguma conduta de desigualdade entre salários e cargos entre homens e mulheres. Muito bacana, né? Me parece que a gente tem um movimento que vem da Europa na tentativa de trazer essa isonomia, essa igualdade entre gêneros, e o Brasil, na sequência desse movimento internacional, está buscando fazer uma adaptação para as empresas, vamos dizer assim, para as grandes empresas, embora hoje me pareça seja uma obrigação de qualquer empresa evitar uma discriminação de qualquer natureza, obviamente, mas no caso de cargos e salários de gêneros, né, Paola? Isso. A ideia da norma, então a gente está falando de respeitar a igualdade de um Estado democrático de direito e que sem a gente praticar atitudes buscando a igualdade, a gente não está falando dessa consolidação. E a gente, de normativa brasileira, nós estamos falando de Constituição Federal, de CLT de 1943, estamos falando da Lei 9.029 de 95, que também fala de ferramentas, possibilita ferramentas para que a gente possa tentar alcançar essa igualdade, mitigar as desigualdades. E essa norma agora, ela entra para a gente com essa busca de efetivar as normativas. Efetividade. Isso. Ô, Paola, diga uma coisa para mim. Como nós falamos aqui de direito e de negócios,
né? A minha questão que eu trago para você é, as empresas são obrigadas, então, a encaminhar esse questionário que já está à disposição no site do Ministério do Trabalho para poder fazer a resposta. Essas perguntas, elas expõem, por acaso, a empresa, elas expõem, por acaso, os empregados, porque quando a gente fala de igualdade salarial, de igualdade de cargos, vai haver alguma exposição dos empregados? Então, vamos lá. Primeiro, retomando aqui um pouquinho o questionamento anterior, a gente está falando que todas as empresas, independente da quantidade de empregados que compõem o seu quadro, ela é obrigada a respeitar todas as normativas que tratam de igualdade de qualquer natureza, tá certo? Essa ferramenta com a lei do ano passado, ela ingressa então para a gente tentar criar oportunidades e um ambiente mais oportuno relacionado a essa questão de gênero de homens e mulheres. E o que você tinha me perguntado mesmo Então, agora? a questão é o seguinte, você disse, olha, o Ministério do Trabalho vai pegar informações do E-Social e ainda deste questionário. Na verdade, ele já tem essas informações do E-Social, que provavelmente já estão sendo trabalhadas. As empresas com 100 ou mais empregados devem cumprir esse preenchimento do formulário, fornecendo algumas informações, não tão com tantos detalhes, porque essas informações de quantidade, de cargo, de sexo, entre outros, já são informações contidas no E-Social. Uhum. Eu verifiquei lá que tem perguntas como, sua empresa tem plano de carreira, né? Como que você trabalha, se você já trabalha desigualdade entre gêneros, como que você faz para ver a progressão no cargo? Não vejo neste formulário alguma informação que possa fragilizar a imagem da empresa ou do empregado, que é uma preocupação real também. Né? Então, a ideia, como eu disse, a ideia do Ministério do Trabalho é pegar esses dados que eles já devem estar trabalhando, com essas informações que serão fornecidas até 29, compilar, trabalhar essas informações e disponibilizar até 15 de março, pode ser que essa data seja alterada, mas a ideia do Ministério do Trabalho é disponibilizar até 15 de março para que as empresas possam acessar um canal que já vai ter o relatório vai ser elaborado pelo Ministério do Trabalho. Individualizado por cada CNPJ? Individualizado por cada CNPJ. Então, se a empresa tiver 2, 3 CNPJs, vai ser por CNPJ. E aí, o que a empresa vai fazer com esse relatório pronto do Ministério do Trabalho? Então, essa normativa, a gente conversou que a lei de respeito à igualdade, ela já pertence ao nosso ordenamento jurídico há muito tempo. Essa normativa de 2023, ela traz a ferramenta para a gente conseguir alcançar a efetividade da norma e obrigando a empresa com 100 ou mais empregados a publicar esse relatório que vai ser confeccionado. Então pelo que eu vi, o Ministério do Trabalho vai usar todos esses dados para que ele possa compilar esses dados, fazer uma verificação de eventuais disfunções nessa gestão de cargos, salários e gênero, né? E ele faz uma devolutiva para a empresa dizendo, você precisa ajustar aqui ou você está errado aqui, é isso? Na verdade, nesse primeiro momento, ele vai apresentar um relatório. A gente não sabe muito bem quais serão, se ele vai identificar já nesse momento, ou se vai trazer alguma minuta de alguma questão resumidamente, mas ele vai demonstrar que pode haver uma desigualdade. E identificando essa possível desigualdade, já nasce a obrigação da empresa de criar um plano para mitigar essas possíveis desigualdades. Mas tem uma preocupação antes, né? Antes dela criar esse plano, assim que chega esse documento, essas informações do Ministério do Trabalho, ela vai ter que disponibilizar internamente para as empresas, para os trabalhadores? A norma traz que a publicidade ela tem que ser para a sociedade como um todo. Então, a orientação é para que a empresa utilize os canais, os meios de comunicação que ela já tem com seus empregados para fornecer de forma transparente essas informações e também para toda a sociedade. E aí entra uma questão que, assim, traz para a gente uma insegurança no mundo jurídico, né? Tudo bem, e se esses dados, porque a gente está falando de uma forma geral da desigualdade, mas existem alguns pontos, algumas questões que podem justificar alguma
desigualdade que a princípio não vai ser Então, eu caracterizada pego, por como uma exemplo, infração. pego, por exemplo, 2 trabalhadores, um homem e uma mulher. Vamos supor que o homem ganhe mais que a mulher, no mesmo cargo, só que eles têm tempo de empresa diferente, tempo no cargo diferente, alguma análise produtividade específica que possa justificar. Exatamente. Só que antes da empresa poder se justificar para o Ministério, ela já expôs isso para a sociedade, pode expor isso para a sociedade, e hoje com a publicidade eletrônica, com os meios eletrônicos, né, de verificar isso, publiciza e pode colocar a empresa numa situação de que ela, entre aspas, está devendo algo que de fato ela não está devendo. Exatamente. Hoje a gente tem contato, e até falo isso do nosso meio ambiente de trabalho mesmo, com empresas que trabalham num cenário diferente. Nesse movimento mundial, da gente de fato trabalhar com questões sociais importantes. E isso é preocupante para essas empresas que estão querendo cuidar da sua imagem, cuidar do seu trabalhador, né, trazer esse movimento então, assim, social o movimento é importante, de fazer essa isonomia, de tratar igualmente essas pessoas, de verificar a qualidade, de permitir que as pessoas possam crescer dentro da empresa. É importante a gente pensar que todas essas pessoas que criaram atrás de todo esse plano, existem pessoas, profissionais qualificados, que chegaram a todos os detalhes das conclusões através de pesquisas, estudos científicos que apontam aqueles dados. Então, não são amadores, são profissionais que estão trabalhando com dados, né? Então, e há vamos dizer assim, esse trabalho do Brasil, do Ministério do Trabalho, ele tem uma perspectiva anterior, quase um benchmark, né, de uma visitação até a Europa, como as empresas estão trabalhando na Europa, justamente para trazer algo mais ou menos parecido para o Brasil. A desigualdade, a busca da igualdade entre gêneros, ela é uma preocupação mundial. Então, não somos nós, porque somos subdesenvolvidos. Nós estamos aqui utilizando, e é óbvio que essa movimentação, ela provoca a gente, insere o nosso mercado também, traz essa preocupação. E a gente precisa criar mecanismos e ferramentas para que a gente alcance da mesma forma Paola, uma preocupação quando há uma exposição, e a gente não sabe ainda como que vai ser esse relatório que vai ter que ser disponível pela empresa. Há uma exposição desses dados para a empresa. Há alguma preocupação da exposição individual, pessoal do trabalhador? O que o Ministério do Trabalho falou, Sodero? Que ele vai trabalhar com as ocupações em grandes grupos, para que não haja possibilidade de identificação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, cargos de gerência e direção. 2, cargos que necessitem a formação em ensino superior. Cargos que necessitem a formação em ensino médio. Para tentar afastar ou manter o anonimato. Entretanto, pode ser que em alguma situação específica esse anonimato seja violado. Porque para as pessoas que não são do mundo jurídico, né, nós temos uma lei geral de proteção de dados que impede que a gente exponha dados, são chamados dados sensíveis de pessoas físicas, como nome, CPF, religião, etnia, gênero, etc. Mas isso pode ser alcançado de forma indireta, não direta sim, né? E talvez uma exposição, dependendo do quadro de trabalhadores de uma empresa, pode eventualmente haver uma identificação. Pode. O que eu acho importante a gente observar, esse relatório ele é emitido pelo Ministério do Trabalho. Ele vai ser publicizado pela empresa, obrigatoriamente publicizado pela empresa que está na norma. A responsabilidade pela divulgação dos dados, ela não está só na mão da empresa, pessoa jurídica, mas na mão também de quem fez a compilação dos dados e trabalhou com aquelas informações. E porque essas informações devem ser trabalhadas observando a Lei de Proteção de Dados Gerais. Entendi. Uma questão importante aqui que a gente não falou ainda. Qual é o prazo que as empresas têm para poder responder a esse o formulário? 29 de fevereiro.
Tá. E depois chega essa documentação para a empresa tem que imediatamente disponibilizar isso, publicizar isso. Se a empresa não responder os dados até 29 de fevereiro, se ela não publicizar os dados que vão retornar do Ministério do Trabalho, vamos dizer assim, os dados tratados, né? Ela sofre alguma penalidade? Sim, a norma traz as multas que estão correlacionadas, mas ela pode sofrer uma auditoria indireta da empresa. A ideia, o Ministério do Trabalho, ele tenta trabalhar com a conscientização da sociedade como um todo, né? Então, mas a norma estabelece multa, por exemplo. Estabelece multa. Por isso é importante se atentar. As empresas com 100 ou mais empregados que até o dia 29 devem cumprir a obrigação legal. Tá. E eu vi que a multa pode chegar até 100 salários mínimos. Até isso, 100 né? salários mínimos. Tá. Uma outra questão muito importante. Além da imagem da empresa de... eu não preenchi o formulário, eu não forneci as informações, por quê? Né? Essa é uma questão importante para o mundo real hoje, né? Para o mundo corporativo. Eu não pratico condutas em respeito à igualdade. Tem que haver uma política de correção, né? Um compliance ou ESG. A empresa deve respeitar o compliance, que é respeitar as normas, e também entender qual é o papel da empresa do ponto de vista corporativo nessa qualificação, nessa manutenção de isonomia, de gênero, de credo, bom, sem discriminação nenhuma, né? Agora, uma outra questão importante é se de fato for observado que há não congruências da empresa. A empresa vai ter que fazer um plano, é isso? Exatamente. E aí então com essa norma, nasceu a obrigação de publicizar essas informações e depois identifica um relatório, tem um diagnóstico da minha empresa. E observei que pode haver alguma desigualdade em algum ponto, em algum momento. Bom, deixa eu entender o motivo. E, a partir de então, desenvolver o plano de mitigação das desigualdades. Mas esse plano, ele não fica interno na empresa. A empresa vai ser obrigada a encaminhar para o Ministério do Trabalho? Vai ser obrigado, inclusive a orientação é para que publicize para a sociedade, até para uma prestação de conta. Eu estou cuidando desse problema, estou olhando para esse problema e estou resolvendo esse problema. Paola, eu verifiquei que na Europa eles estão fazendo um trabalho, pelo menos desde 2017, né, mais apurado agora na União Europeia, de 2019 para cá, com dados mais globais da União Europeia, no sentido de fazer outras avaliações, não só de gênero, né? Então, eles estão trabalhando com a ideia de colocar pessoas até 60 anos, 74% dessas pessoas voltando ao mercado de trabalho, né? Lá na União Europeia é um pouco diferente daqui, as pessoas estão envelhecendo mais, né? Eles estão verificando as inserções sociais, a questão dos benefícios previdenciários, dos benefícios assistenciais, né? Me parece que essa é uma ideia muito importante aqui no Brasil, mas me parece que ela deveria vir com mais, vamos dizer assim, possibilidades de busca de outros ingredientes para não ficar pontualmente solucionando ou tentando solucionar, né? Por exemplo, educação mais adequada, oportunidade de trabalho para as pessoas, né, Paula? Olha, isso é um grãozinho de areia, né? Uma possibilidade, mas dentro dessa possibilidade eu vejo que é possível abordar várias questões, inclusive alcançando de alguma forma essas outras necessidades reais. O que é importante é que todo esse movimento social, ele demora para a gente movimentar e para ele adentrar de fato na nossa cultura. Mas ele é muito importante. Funciona, né? Funciona. Eu me lembro muito bem quando se falava que a gente precisava usar o cinto de segurança e havia as pessoas, mas eu vou ter que usar o cinto de segurança, e hoje demorou geração, um pouco, né? talvez Pegou, né? Pegou. Hoje, isso que a gente está fazendo, esse movimento, que é importante a gente contribuir para esse Mal movimento. comparando, obviamente, né, o que eu estou fazendo aqui. Não, mas para a gente contribuir com esse movimento, pode ser que a nossa geração não colha esse fruto dessa mudança social, dessa conscientização da necessidade de participação da figura masculina, entre outras questões importantes para a gente tentar nivelar essa realidade. Mas isso é uma construção muito importante para toda a sociedade que vem daqui para frente, né? Que possa já nascer integrada dessas informações.
Paola, duas questões importantes que eu acho que o pessoal do mundo corporativo quer saber. Imagine que a empresa receba esse relatório e ela observa que pode expor algum trabalhador ou expor algo que está equivocado do ponto de vista analítico do Ministério do Trabalho. E ela diz, olha, não posso me comprometer com uma exposição de algo que está equivocado ou que possa identificar a pessoa. Imagina que ela não queira publicizar isso. Basta não publicizar? Não basta, e como a gente disse, há multa e a imagem da empresa, que é importante. O Ministério do Trabalho, ele disponibiliza alguns canais administrativos de contato, e que, inclusive, com e-mails direcionados para essa normativa. A ideia é solucionar. Então, pode ser um primeiro passo, mas eu preciso estar controlando isso com o tempo para respeitar a minha obrigação. Então, essa pode ser. Minha ideia primeira a empresa precisa ter um corpo jurídico, um consultivo jurídico especializado que possa orientar na medida específica para a situação dela. Ou administrativo ou judicialmente, dependendo do caso. Exatamente. Então, vou analisar, meu jurídico entendeu, meu consultivo entendeu que eu preciso caminhar primeiro numa forma administrativa e vai controlar isso. Não tenho. Então, eu vou ter que partir para uma outra forma para trazer segurança para a empresa, que aí é a gente acionar o Poder Judiciário. Paulo, uma outra questão muito importante que me parece que esse plano que vai tentar ajustar onde há equívocos ou não conformidade das empresas com relação à aplicação da lei, ele vai precisar também de um corpo interdisciplinar, né? O pessoal de RH, o pessoal de produção, o pessoal de gestão, o pessoal jurídico. Eu imagino, assim, cheio de flor, porque vai ter um envolvimento de muita gente. Jurídico essencial para a gente conseguir trabalhar com a realidade, com as possibilidades. Eventualmente médico, pessoal do RH, meio ambiente do trabalho, o pessoal interno de supervisão, de liderança, a diretoria. Então, isso vai trazer um movimento legal de crescimento, segurança, amadurecimento, que com certeza vai refletir para a sociedade. Paula, do ponto de vista do negócio, né? Então a gente fala aqui explorando o mundo jurídico, mas a gente fala de direitos e negócios. Do ponto de vista do negócio, a empresa que se adapta e consegue fazer isso, ela consegue vender também para a sociedade, para os parceiros, para quem compra o seu produto ou compra o seu serviço, que ela está dentro da ideia de compliance de ESG Plus, inclusive hoje, que ela está na vanguarda. À frente, exatamente. Que ela está no movimento à frente. É um movimento mundial, a gente não vai ter um movimento para trás disso. Aqui, e eu tô para frente, eu tô aqui, eu tô à frente, eu posso servir até como exemplo. Meu plano, essa situação, ela é nova no Brasil, e ela pode servir como um exemplo para as outras. E vender isso, vender mesmo, porque é necessário vender. E as pessoas querem adquirir o produto com essa segurança, não só de satisfação pessoal, né, ou do consumidor, da prestação de serviço, social, mas né? do ponto de vista social. Paola, já indo para o final aqui, o que é que você poderia, na generalidade, orientar empresas e empregados? Porque eu fiquei com a seguinte situação. Eu vi na norma que todo mundo pode fazer, entre aspas, uma denúncia para o Ministério do Trabalho para dizer, aqui há uma desconformidade. Denúncia é uma palavra muito forte, mas eles podem abordar o Ministério do Trabalho e dizer, nessa empresa onde eu trabalho com mais de 100 empregados, há uma disfunção aqui que precisa ser ajustada. Então, isso envolve empregado também, né? O que o empregado pode fazer, então, nesse sentido? Porque, às vezes, fica difícil para o empregado analisar se a empresa tem plano de carreira, se ela não tem plano de carreira. A maioria das empresas não tem plano de carreira, né? A ideia é trazer o conhecimento. Até o presente momento, com a não obrigatoriedade de divulgar algumas informações ou compilar esses dados para que seja de fácil compreensão, porque a ideia vamos fazer um relatório, vamos divulgar para a sociedade compreender. Então, é um documento que precisa ser de fácil compreensão. Divulgando essas informações compiladas de fácil compreensão para o empregado, ele pode analisar e tecer as críticas dele diante daquilo, não é? E aí pode questionar diretamente a empresa, que eu acho um caminho mais
Pô, a empresa e o empregado, eles mantêm um contrato, diálogo, uma né? relação, um diálogo, e isso é enriquecedor, tanto para a empresa... Esse é um diálogo social, né? Como pro Do capital empregado. do trabalho, né? Tem que haver essa abertura, né? Às vezes nós interrompemos esse diálogo dizendo, olha, o capital está aqui separado do trabalho, né? E na realidade a gente precisa achar uma zona de relacionamento mais apertada, mais justa, onde as pessoas possam transitar e dialogar, né? E às vezes questionar e obter outras informações que ali para ele possa fazer sentido. Perfeito. E as empresas devem estar disponíveis para fornecer as informações dentro, óbvio, das obrigatoriedades da Lei de Proteção de Dados Gerais. Pessoal, vocês viram então que nós trouxemos informações importantes, relevantes, informações assim imediatas sobre algo que nós já estamos falando agora no final do mês, 29 de fevereiro, e obviamente essas questões vão ter repercussões ao longo do ano. Paola, para a gente terminar, o que você poderia, para fechar a sua participação aqui, falar sobre essa ideia de manter informações sobre o mundo jurídico, sobre o mundo de negócios, explorando todo esse mundo jurídico aqui nesse podcast? Então, eu acho que o direito, ele é maravilhoso porque ele consegue transitar por todas essas nuances, não é? E aí falar um pouquinho, entender um pouquinho da economia, entender um pouquinho de estatística, entender um pouquinho, e tentar aplicar isso dentro do nosso direito é uma maravilha, né? Acho que esse tema nosso, ele vai ter repercussões ao longo do ano. A lei traz para as empresas com 100 ou mais empregados, a obrigatoriedade de 2 relatórios por ano, então relatórios semestrais. E como é uma norma nova, e são atitudes novas e movimentos novos, vão gerar questões ao longo do ano. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de sentar para conversar mais um pouquinho sobre o que aconteceu. Mas é um movimento essencial no Brasil, no mundo, né? Então, eu acredito que ela vai alcançar, essa ferramenta é necessária e a gente vai alcançar o ideal nosso de busca de igualdade. Paulo, eu queria agradecer a sua participação aqui, dizer para você que está nos vendo, que está nos ouvindo, que esse podcast tem a intenção de trazer negócios, direito, o mundo jurídico e como funciona o dia a dia dos direitos sociais, do direito do trabalho, do direito previdenciário, direito das empresas, direito dos trabalhadores, a questão do Código do Consumidor, dos direitos das minorias, das pessoas que têm doenças graves. A ideia é trazer sempre aqui algum interlocutor importante que possa orientar você, empresário, você, trabalhador, você, dona de casa, você, cidadão, você, cidadã brasileira. Um grande abraço e até mais.